Olá, meus queridos alunos e alunas. Vamos continuar então falando de duração do trabalho, né? Agora a gente vai falar da jornada especial do bancário. O bancário, de acordo, né, com o artigo 224 da CLT, ele tem a jornada diária de 6 horas, né, e semanal de 30 horas. Então a gente tem uma jornada especial para quem exerce, né, essa atividade, para quem é considerado bancário, ok? Se a jornada normal é de 6 horas, o que ultrapassa esse parâmetro vai ser considerado excesso de jornada, né? Então, a gente sabe que hoje muitas pessoas exercem atividades semelhantes à de bancário, né? As cooperativas de crédito, as financeiras, banco postal, né? E aí, questiona se essas pessoas, né, se esses empregados, eles fariam jus a essa jornada reduzida. Por quê? Porque se eles se enquadram numa jornada de 6 horas e estavam trabalhando habitualmente 8, o que eles vão querer? 2 horas extras por dia, né, pela extrapolação desse horário de trabalho. E aí vem o TST e começa a se manifestar sobre esses temas que chegaram, né, na Justiça do Trabalho, esses trabalhadores pleiteando essa jornada reduzida e, consequentemente, hora extra, porque essa jornada não foi respeitada, né? Então, a gente tem alguns súmulas de OJs do TST que vão falar do assunto. A gente tem lá a súmula 117, que vai dizer, né, não se beneficiam da jornada reduzida do bancário aquele empregado que faz parte de categoria profissional diferenciada que trabalha em banco, né? Então, a gente vai estudar lá no final do semestre o direito coletivo do trabalho e vai ver essa questão de enquadramento em categoria, né? Então, por exemplo, se eu sou professora, se eu exerço atividade de professora, trabalho numa instituição de ensino, né? Eu pertenço à categoria dos professores. Mas existem pessoas que trabalham nas empresas e não fazem parte dessa categoria de atividade preponderante que o empregador exerce. Eu vou explicar isso melhor quando a gente for ver direito coletivo e enquadramento sindical, né? Mas, de maneira muito simples e resumida, né? Todo mundo que trabalha dentro de uma empresa, a princípio, segue a mesma categoria ali da atividade preponderante exercida pela empresa, né? Então, é a atividade preponderante da empresa que vai dizer qual que é a categoria do empregado, beleza? E dentro das empresas podem ser que tenham trabalhadores que exerçam atividades e que fujam dessa regra. Por quê? Porque eles pertencem à categoria profissional diferenciada. São categorias próprias, regulamentadas, que vão pertencer à categoria diferente do que aquela da empresa, da empresa na qual ele trabalha. Então, por exemplo, o vigilante armado no banco, ele faz parte de categoria profissional diferenciada. Então, por mais que ele esteja dentro do banco, na estrutura física do banco, ele não é considerado bancário. Então, o caixa é bancário, o atendente, o gerente, todo mundo ali é bancário. Todo mundo ali nessa estrutura física do banco, trabalhando 6 horas por dia. O segurança, né, patrimonial ali que trabalha, ele não é bancário. Então, ele vai se reger em relação às regras próprias da categoria dele. Então, ele está excluído dessa jornada especial que só serve para quem é considerado bancário. Porque eu tenho uma empresa ali que exerce essa atividade preponderantemente, né, econômica, e todos os trabalhadores, então, do banco são considerados bancários e tem jornada de 8 horas. A súmula 117 vai dizer: os empregados que fazem parte de categoria profissional diferenciada não são bancários, logo, não tem essa jornada reduzida, beleza? OJ 379 da SDI 1 do TST, empregado de cooperativa de crédito não é bancário, né? Então, os empregados de cooperativa de crédito foram à Justiça do Trabalho tentando se equiparar ao bancário, dizendo que exercem funções semelhantes, que a estrutura ali organizacional é mais ou menos a mesma, as funções desempenhadas são muito parecidas, né? Poderiam ser equiparadas com as funções de um bancário, e o TST veio e falou não, né? Não se equipara, então vocês não têm essa jornada de 6 horas, beleza? Ok, né? E aí, a regra é essa, a regra geral.
Entretanto, vocês se lembram que a gente estudou lá no semestre passado os altos empregados, os empregados de confiança. E os empregados de confiança, né, eles são tratados de maneira diferente pelo direito do trabalho. E o empregado de confiança bancário, né, é aquele que exerce função de gerência, de direção, tem poder de mando, né, ele contrata, demite, enfim. Então, ele tem uma série de poderes e ele tem um plus salarial que é de 1/3 a mais, né, uma gratificação de função de 1/3 a mais do que os demais cargos ali a ele subordinado, ok? Então, quando o empregado é considerado cargo de confiança no banco, né, ele é um alto empregado dentro dessa estrutura do banco, ele tem poder de gestão e de mando, mais um adicional, né, de uma gratificação de função de pelo menos 1/3 a mais. Quando ele preenche esses dois requisitos, ele sai da regra geral de jornada de 6 horas e vai para uma jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, beleza? Então, o bancário, 6 horas por dia, 30 horas por semana. O bancário, que é considerado cargo de confiança, porque ele tem poderes de mando, de gestão, e ele ganha 1/3 a mais do que os demais colegas, né? Ele vai ter uma jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E a gente tem uma terceira figura, que é o gerente geral de agência, e esse vai ser como se fosse um super autoempregado, né? Um autoempregado que não se enquadra em restrição nenhuma em relação à jornada, e ele vai estar inserido lá no artigo 62.2 da CLT, que vai ser aquele que não faz direito, ou melhor, não faz jus a nenhum dos direitos trabalhistas do capítulo próprio da duração do trabalho previsto na CLT, tá? Então, a gente tem 3 regras: o empregado bancário, o gerente e o gerente geral de agência. O empregado bancário, 6 horas por dia, 30 horas por semana. O gerente, que tem poder de gestão, de mando e ganha uma gratificação de função de 1/3, 8 horas dias e 44 horas, né, semanais. E o gerente geral de agência, que aí não tem controle de jornada nenhum, né, ele tem que ter lá esse poder de gestão, ele tem que ter um plus salarial, e aí ele não tem controle nenhum de jornada nem direitos relacionados. Isso que eu disse está na súmula 287 do TST. Quando a gente fala de banco, a gente tem que conhecer muito bem a súmula 102, ok? Súmula 102 do TST. Vamos passar pelos seus incisos, que são vários. Inciso 1, né? Para eu saber se a pessoa exerce cargo de confiança ou não, porque isso faz toda a diferença, né? Para eu saber se ela vai ter aquela jornada de 6 ou de 8 horas. Então, eu preciso analisar os fatos, né? Então, o princípio da primazia da realidade sobre a forma. A realidade, o que realmente acontecia ali naquele banco é o que vai me dizer, né, se essa pessoa tinha poderes de mando, de gestão, quais eram as reais atribuições dela. Porque às vezes o banco se limitava a pagar uma gratificação, né, de 1/3 a mais, mas essa pessoa não tinha cargo de confiança, não tinha poderes. Então, os dois requisitos, eles caminham juntos, tá? Então, na prática, eu tenho que ver quais eram as reais atribuições desse empregado para dizer se ele era um gerente, se era um empregado de confiança e está ou não nessa jornada de 6 horas. Beleza, inciso 2, né? Se esse trabalhador, ele exerce cargo de confiança, ele tem uma gratificação de função de pelo menos 1/3 a mais, olha o que eu disse, ele trabalha 8 horas. Então, ele só vai ganhar hora extra depois da 8ª hora. O inciso 2 está dizendo, ele pode fazer hora extra, né? Mas essas horas extras vão ser só depois da 8ª hora. A 7ª e 8ª hora, e aí já conjugando o inciso 2 e o inciso 3, a 7ª e 8ª hora já estão pagas, né? Porque a jornada dele passa a ser de 8 horas. A partir de 8 horas é que a gente vai falar de hora extra, de adicional de hora extra, beleza? O inciso 4 também está explicando isso, então esses 3 incisos estão nessa linha. O advogado do banco, né, pelo simples exercício da advocacia, não é cargo de confiança, tá? Então, pelo simples fato dele ser advogado, ele não se enquadra nessa exceção para ser enquadrado como cargo de confiança. O caixa bancário,
ainda que caixa executivo não exerce cargo de confiança. Se perceber gratificação, né, igual ou superior a 1/3, essa gratificação remunera a maior responsabilidade. Então percebam que essa súmula a todo momento está falando, ó, cargo de confiança são 2 requisitos juntos. Poder de mando, de gestão, de direção e o plus salarial. Não adianta só o plus salarial, né? Não adianta só esse poder de gestão. Então, conjugados os 2 requisitos, a gente tem um empregado que sai da regra geral do banco, que são 6 horas por dia, né, e 30 horas por semana, e vem para um padrão que para o banco é o excepcional, né, de 8 horas diárias, como sendo, então, uma exceção para quem exerce cargo elevado no banco. Item 7 da súmula 85, né, o bancário que exerce função de confiança e recebe gratificação de função de 1/3, mesmo quando convenção coletiva ou acordo coletivo prevê uma gratificação de função melhor, então como assim? Pela CLT a gratificação tem que ser de pelo menos 1/3. Mas digamos que tem CCT da categoria e manda pagar 2/3, né? Ou seja, manda pagar um adicional melhor. Se esse empregado já está recebendo o valor previsto na CLT, ok. O máximo que ele vai poder pleitear é essa diferença salarial em relação ao que está na CCT. Mas não vai ser esse pagamento a menor da gratificação de função que vai retirar ele desse enquadramento de cargo de confiança se ele tiver poder de gestão de mando e a gratificação. Ainda que menor do que aquela prevista na norma coletiva, mas respeitando o parâmetro seletista, tá? Percebam que a todo momento a discussão é isso. Ele enquadra em 6 horas ou em 8 horas? Porque senão faz toda a diferença. Hora extra é a partir da 6ª hora ou é a partir da 8ª, né? Então, o inciso 7 está dizendo isso. Se tem poder de mando, de gestão, de direção e recebe uma gratificação de função de pelo menos 1/3, ainda que norma coletiva preveja uma gratificação melhor, não tem problema. Esse pagamento diferente não vai desqualificá-lo como cargo de confiança. E se desqualifica, ele perderia hora extra a partir da 6ª hora. Não vai desqualificar. A única coisa que vai acontecer, ele vai poder ir na justiça e pedir a diferença do valor ali entre o que a norma coletiva prevê de adicional e o que ele ganhava a partir do disposto na CLT. Beleza? Então, caminhando aí para o fim, mais 2 tópicos apenas, pré-contratação de horas extras para o bancário, né? Então, se você já entra na empresa com uma cláusula lá no seu contrato dizendo a Aline vai fazer 10 horas extras por mês e já estou pagando essas horas extras, né? Então, eu já estou pré-contratando as horas extras. Essa súmula vai dizer que isso é inválido. O valor pago remunera suas horas normais de trabalho. Se você fizer hora extra, você vai ter que ganhar por elas. Porque é inválido pré-contratar as horas extras, né? Como o próprio nome já diz, é hora extraordinária. Vai acontecer se precisar, a depender da demanda da empresa. Mas como é que você já entra num lugar já combinando que todo mês você vai fazer 10, 20 horas extras? Então, o TST entende que isso não é possível, né? A súmula 199 vai dizer, olha, pré-contratação de hora extra para bancária é inválido. Aquele valor que você ganhou, que o seu contrato chamou de pré-contratação de horas extras, só está pagando ali sua hora normal de trabalho. Se tiver excesso de jornada, você vai ter que receber por eles, tá? E fechando nosso tópico, e aí já falando de horas extras como um todo e não mais específico de bancário, a última súmula 291 do TST. Súmula 291 do TST vai dizer o seguinte, olha, se você faz horas extras habituais, concorda comigo que você já conta com aquele dinheiro? Se todo mês você faz lá X horas extras na empresa, todo mês você ganha lá o valor dessas horas extras com 50%, né? Então, você já se organiza com aquele valor a mais, você organiza sua vida financeira, suas compras, seus gastos, considerando aquelas horas extras, porque elas acabaram sendo uma prática corriqueira ali na sua vida, né? Apesar de não ser o ideal, mas aquilo começou a acontecer de maneira habitual e você já conta com aquele dinheiro no final do mês, né? Que é o valor das horas extras. E aí vem a empresa e suprime, fala, agora não faz mais hora extra, a partir de agora não faz mais hora extra aqui na empresa. Concorda comigo que isso reduziu o seu salário, gerou uma redução do seu salário, né? Porque hora extra é verba de natureza salarial e a gente sabe que o salário é irredutível, mas ao mesmo tempo a empresa que vai escolher se quer ou não que você faça horas extras, né? Como é que a gente equaciona isso tudo? A súmula 291 fala que se você fazia horas extras habituais,
A empresa até pode falar que não vai fazer mais. Mas, como consequência, ela tem que te pagar uma indenização, né, no valor de 1 mês das horas extras suprimidas para cada ano trabalhado em hora extra. Então, se você, por 3 anos, fez horas extras habituais, eu tiro ali, né, a média mensal do que você recebia de hora extra, e para cada ano, né, que você fez horas extras habituais e parou, em relação a cada ano, você ganha uma indenização. Então, por cada ano, em relação a cada ano, você ganha o valor relativo a 1 mês de horas extras suprimidas. Então, se eu fiz 3 anos com horas extras habituais, eu acho por ano ali a média dessas horas extras no mês, e em relação a cada ano eu pago 1 mês de horas extras suprimidas, beleza? Então, súmula 291 do TST, leiam com calma, né? E a gente volta a falar dela e explicar com mais vagar, ok? Então, encerramos aí esse nosso tópico de horas extras, de excesso de jornada, bancos de horas, acordos de compensação, beleza?